Olá pessoal, estou aqui hoje para o último vídeo da série Família Sistêmica. E nós falamos sobre 4 modelos de família: a família simbiótica, a cismática, a família mista e a família desagregada. E hoje nós vamos falar sobre o último modelo de família, que é a família individualizada. Algumas pessoas me procuraram e falaram assim: nossa, eu identifiquei qual é o meu modelo de família, a minha família de origem, casou tudo certinho realmente da forma que é. E outras pessoas falaram que não se encontraram, né? Que meio que cada característica de uma família às vezes tinha a ver com a família que essa pessoa está inserida. Qual é o modelo que nós nos encontramos? É aquela onde sobressai as características, né? Aquela onde você pontua que tem mais características fazendo parte. Então, se não teve nenhuma até agora, provavelmente a sua família é a família individualizada. Bom, o que é a família individualizada? Lembrando que individualidade não tem a ver com individualismo, né? O individualismo é o egoísmo, né? E a individualidade já quer dizer algo mais pessoal. Dentro do sistema familiar, a individualidade, ela quer dizer o seguinte: é a família que encontrou a maturidade, digamos que a sua própria personalidade. É uma família que ela é considerada amadurecida. Isso porque os cônjuges, né, eles saíram do lugar de filhos e agora assumiram as funções parentais, funções de esposo, esposa, função de pai, de mãe. Não que eles perderam, né, a identidade de filhos, mas eles não ficaram apenas nessa função. Eles entenderam a sua posição nesta nova família, a família atual. As características de uma família individualizada é a seguinte: primeiramente, é uma família que ela não perde vínculo com a sua família de origem, né? Ela continua tendo contato, o que é extremamente saudável, né? Quando nós nos encontramos com alguém ou um casal que quer se desvincular da sua família de origem, existe algo errado, né? Pessoas que entram num casamento fugindo, uma fuga da sua família de origem, nós percebemos que existe algo aí patológico, algo que precisa ser tratado. Então não é que deve se perder o vínculo com a família de origem, ao contrário, deve se manter um vínculo estreito. Porém, não pode ser dependente dessa família de origem. Tem que se entender que agora tem uma nova família, novas responsabilidades. Então é aquela questão: não ficar preso às regras, às tradições da família de origem, mas construir este novo casal as suas próprias regras, as suas tradições, né? A sua forma de interpretar a realidade, a sua forma de construir uma família. Então é cada um entender que agora tudo aquilo que eles trouxeram como bagagem, eles precisam filtrar e trazer um novo modelo para a sua família, aquilo que é o ideal para este casamento e para os seus futuros filhos. Uma nova forma de viver em harmonia com a sua família. A família individualizada também é uma família onde eles não se isentam, mas eles também não tomam partido. Infelizmente, o que nós vemos muito é a pessoa dizer: olha, pelo bem do meu casamento, pelo bem da minha família, eu não dou as minhas opiniões, eu fico em silêncio. Isso, na verdade, está errado, porque você está se isentando, né? Você não está expondo o seu pensamento, a sua opinião. Mas, em contrapartida, também é errado você tomar partido de uma situação, né? Então, quando nós entendemos um casamento, nós logo pensamos que é uma aliança, que é uma troca, que é um compartilhar. Então, a família individualizada, ela tem essa característica, porque os dois, o casal, eles não vivem em um ringue, como nós vemos na família cismática, né? Na família mista, por exemplo. Mas os dois, eles não estão nessa guerra de opiniões, mas eles sentam, eles conversam, existe um diálogo. Antes de qualquer tomada de atitude, primeiro inicia-se um diálogo para algo e a decisão vem daquilo que é ideal para o casal, aquilo que é ideal para aquela família. Um outro ponto é que, claro que esta família, ela tem problemáticas como todas as outras famílias. No entanto, o que nós percebemos na família individualizada é que, com as suas diferenças, com as suas contradições, com seus problemas, eles conseguem construir pontes, né? Pontes que trazem um amadurecimento. Então eu costumo dizer que é uma família que, diante das divergências, diante das inconstâncias,
eles conseguem fazer com que esses desequilíbrios sejam positivos, onde eles conseguem ter um aprendizado em família. E isso é muito importante, né? Quando acontece um problema, quando acontece de repente uma discussão que não é positiva para a família, algo que não foi legal, por mais que exista essa situação negativa, a família individualizada, ela conversa sobre isso, ela tira um aprendizado daquilo que ocorreu que não foi legal. Então essa é uma característica de amadurecimento, uma característica de uma saúde emocional para essa família. Um outro ponto muito positivo da família individualizada é que eles não ficam contando casos, né? Casos do casamento, casos da família para pessoas de fora, né? Infelizmente nós ouvimos muito pessoas que contam problemas do casamento pro cabeleireiro, pra manicure, todo mundo sabe dos problemas de todo mundo, ou muitas vezes isso é exposto, né, nas redes sociais, né, onde se escrevem coisas assim que denigrem a imagem daquela família, a mulher falando mal do marido, ou o marido falando mal da mulher, ou dos filhos, ou os filhos falando dos pais, né? Nós vemos que isso prejudica muito a harmonia familiar. Então, na família individualizada, eles têm uma característica maravilhosa que é não expor a sua vida. E quando precisam expor, pedir uma ajuda, eles não saem contando o caso para as pessoas que não têm nada a ver ou pessoas que não têm nada a acrescentar. Eles buscam ajuda de pessoas corretas, né? De repente de um terapeuta familiar, de repente de um pastor, de alguém onde eles têm uma confiança, que eles sabem que existe um sigilo. Porque casos de família, gente, não é para ser exposto ao mundo, né? Mas são casos que precisam conversar. Porque muitas vezes eles expõem os casos para todo mundo e amanhã eles estão de bem. E aí todo mundo que meteu a colher, como nós costumamos falar, acaba sendo visto como mal, né? Como aquele que deu uma dica aí que era para o casal se separar e tudo mais. E aí toda a família vai ver aquela pessoa que deu uma opinião com maus olhos. Então, na família individualizada, eles têm essa característica, é uma família consciente, é uma família onde aquilo que acontece entre eles morre entre eles, né? Eles conversam, eles terminam aquele diálogo, mas quando precisam de ajuda, eles procuram pessoas coerentes, pessoas que com certeza têm algo bom a contribuir. Essa é uma família também que sabe servir a outras pessoas, né? É uma família hospitaleira. Normalmente as famílias individualizadas são famílias onde nós nos sentimos bem na casa dessas pessoas, porque eles sabem receber bem, né? São famílias onde eles não ficam assim criando um clima de mal-estar, aquela guerra, ou então trazendo aquela superproteção em que ninguém pode conhecer o mundo, conhecer pessoas, como da família simbiótica. É uma família que normalmente nós gostamos de estar nessa casa, né? Mas ao mesmo tempo é uma família que não foge do seu lar. É uma família onde consegue ter vida afetiva sem depender exageradamente de outras pessoas. Às vezes o que nós vemos na família simbiótica, na família cismática, na desagregada, é que eles precisam de outras pessoas, terem vínculos com outras pessoas para suprir aquela necessidade familiar. Na família individualizada, isso não acontece, porque toda necessidade emocional é suprida pelos próprios membros da família, né? A questão de carinho, de afeto, isso é tido com equilíbrio, né? Então a mãe, o pai sabe proteger no momento certo, mas também tem aquela função de colocar para a vida quando necessário, né? Impor limites quando necessário, e isso fortalece, né, os filhos para uma personalidade amadurecida também. Então esse é um ponto maravilhoso da família individualizada. E, em consequência disso, essa é uma família onde vivem relacionamentos de troca e não de dependência, né? Então, quando o jovem dessa família, ele começa a namorar, ele vai entrar em um relacionamento afetivo, ele sabe que o casamento é para compartilhar, é para dividir e não para ser dependente ou ser refém de alguém ou fazer alguém refém de si. Então, pelo exemplo do casamento dos pais, os próprios filhos pegam esse exemplo e levam na bagagem para a sua vida sentimental também. Eles também entendem, os membros dessa família, quais são os seus deveres e quais são os seus direitos, né? Porque é uma família onde
delega-se as responsabilidades de cada um. Então não é uma família que não tem responsabilidades, é uma família onde cada um tem a sua responsabilidade e cada um sabe também quais são os seus direitos. Então isso eles levam para a vida, né, para os estudos, para o trabalho, para amizades, aonde eles entendem que eu tenho algo para oferecer e eu também sei receber aquilo que o outro tem para me oferecer. Bom, gente, essa família é uma família onde não tem como pontuar o que é negativo. Por quê? Porque é a família que nós temos como modelo. Nós costumamos dizer que tem famílias que alcançaram essa maturidade. Tem famílias que estão no caminho, desenvolvendo esta maturidade, né? Porém, o que nós temos é que não existe algo negativo, né, nessa família, porque é um modelo, é um ideal para todos nós. Talvez a sua família é uma família individualizada, ainda precisando de alguns ajustes, né? Ou a sua família está num caminho de individualidade. O que nós costumamos dizer para a família individualizada é que eles precisam preservar essas qualidades que eles conseguiram ao longo da vida. Nós sabemos que nenhum casamento, logo de início, no primeiro mês, no primeiro ano, consegue se conversar sobre essas coisas. É realmente com o passar do tempo que o próprio casal vai conversando, vai se ajustando, né? Vai alinhando aquilo que está fora, e aí eles conseguem transmitir isso para os filhos e vai amadurecendo conforme o tempo. Alguns demoram menos, outros demoram mais. Então a família individualizada, ela é um modelo ideal para todos nós de família. Então quando nós conversamos com uma família simbiótica que precisa de conselhos, que precisa de uma ajuda, nós temos a família individualizada como modelo para que eles possam se espelhar, e assim como cada um dos modelos de família. As orientações que nós damos para uma família já individualizada é que eles preservem a sua individualidade, isto é, fazendo manutenções sempre que houver necessidade, né? A gente faz manutenção em tudo em casa, né? A geladeira quebra, no mesmo dia você precisa de alguém para fazer uma manutenção. Se quebra um micro-ondas, você precisa no mesmo dia de um socorro para que a casa funcione normalmente. E por que quando acontece um desajuste familiar, a gente prolonga isso, né? Então, o que nós orientamos? É que quando houver algum desajuste, algo que saiu fora do lugar, já sente, né? Já faça uma mesa de conferência em família e que possa conversar sobre essas questões. Nada melhor do que o diálogo, nada melhor do que ouvir o outro e também expor o seu pensamento, para que sempre possa ter uma família num caminho de amadurecimento, de saúde. Essa é a dica que nós costumamos dar, que seja uma família que faça reparos e manutenções sempre que for necessário, para que ela possa continuar uma família individualizada. E a outra dica que eu costumo dar é para que nós, cristãos, que temos uma família com princípios cristãos, que nós possamos sempre ter um devocional em família, né? Nós podemos ir à igreja, nós podemos participar de um culto, mas nada melhor do que termos o nosso culto doméstico, aquele momento em que você desliga a televisão, né? Desliga aí celular, computador e possa colocar assim, olha, minha família agora está em manutenção. Isso quer dizer, minha família está buscando contato com Deus, está revisando valores, está compartilhando uma reflexão, algo que realmente está embasado na palavra de Deus. Então, essa é a dica que eu também costumo dar, que nós precisamos ter o nosso devocional em família, porque isso com certeza vai trazer um amadurecimento e um crescimento para a nossa família. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira série de vídeos que foi sobre família, família sistêmica. E assim, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar pergunta para mim, que eu vou estar aí dentro do possível respondendo para vocês. Aqui não deu para expor tudo, mas o essencial eu consegui aí passar para vocês e espero que tenha contribuído. E agora nós vamos para uma nova série e obrigado a todo mundo que tem acompanhado e que tem compartilhado também nos vídeos. Valeu, até o próximo!